O Autódromo Internacional do Algarve recebeu a prova que marca o início da segunda metade do Campeonato Nacional de Velocidade deste ano, na última visita do CNV ao Algarve, já que as próximas rondas acontecerão no circuito do Estoril. Isto uma semana depois do Mundial de Superbike ter passado por Portimão, pela montanha-russa de Portimão, com presenças portuguesas em Super Sport 300 dos pilotos Pedro Fragoso e Tomás Alonso. O circuito algarvio que vai receber também a última jornada da prova Mundial MotoGP. Foi um fim de semana com muito calor, mas também muito vento, a dificultar de alguma forma a prestação dos pilotos. À chegada para esta quarta jornada do campeonato, 14 pontos separavam Ivo Lopes à frente na Superbike de Pedro Nuno, eles que foram também protagonistas aqui na prova rainha em Portimão, com duas intensas corridas. Algumas ausências, por exemplo, em Superbike de André Pires, o piloto não conseguiu angariar patrocinadores para poder estar presente aqui no Algarve nesta quarta jornada. No entanto, já foca a sua atenção para o Grande Prémio de Macau, já prepara a sua moto para a 67ª edição deste Grande Prémio de Macau, onde já tem presença garantida com a sua Yamaha R1. Primeira prova do fim de semana, no dia de sábado, foi logo a da prova rainha, Superbike e Superstock 600. Pole position para o Ivo Lopes, o piloto que estava à frente, 14 pontos de diferença para o segundo classificado Pedro Nuno, nas contas do campeonato. Melhor volta, 1 minuto 46 segundos, ponto 4. Durante a corrida também foi o único piloto a rodar abaixo do 1 minuto e 47. A rodar mais atrás, Rui Marto, aqui o vemos, aos comandos da sua BMW. O piloto ficou na quinta posição nesta primeira corrida. À frente dele, Romeu Leite. O piloto corre em Yamaha R1, máquina idêntica à de André Pires, que não pôde estar presente aqui em Portimão. Aqui vemos Tiago Magalhães, piloto da Eni Aprilia Portugal Racing Team, aos comandos da sua Aprilia. E lá mais à frente, facto destacado, os dois pilotos. Pedro Nuno, aqui vemos o piloto aos comandos da sua Yamaha, segundo classificado no campeonato. Pouco mais de 4 segundos e meio separaram os dois pilotos. Cortou a meta primeiro Ivo Lopes. Aqui vemos o piloto que de facto está a imprimir um bom andamento na sua BMW. Já está bem adaptado à sua máquina. Ele que tinha sofrido uma queda na prova de Barcelona. Conseguiu aqui manter um bom ritmo e chegou primeiro nesta primeira corrida. A segunda corrida do dia pôs em pista os troféus Z-Cup, Tuono Cup e também a taça Luís Carreira. Na taça Luís Carreira, em Supersport, o primeiro foi António Reis, ele que só pontuou no Algarve, ficou à frente de Luís Metelo, que depois desta ronda continua à frente no troféu, mas por apenas um ponto. Em Superbike, continua invicto todas as provas que realizou, venceu o piloto Pedro Dias, cortou a meta à frente de Afonso Cruz, em Superbike, na taça Luís Carreira. E em LC Open, João Curva, que também até esta prova era líder invicto, não esteve presente aqui na montanha-russa de Portimão. Por isso, Albert Wilsmeier chegou à frente, atrás dele, João Leandro. Quanto ao troféu das Kawasaki, continua a dar frutos a partilha Vilares e Vicente. Na primeira corrida deste troféu Z-Cup, Miguel Sousa foi terceiro classificado, apenas com meio segundo de diferença para o segundo, que foi Luís Franco. Luís Franco ficou a 7 segundos, pouco mais, de Miguel Vilares. Foi ele o vencedor desta primeira corrida. Quanto ao troféu Tuono Cup, que põe em prova as potentes Aprilia, Duarte Amaral, que foi o primeiro à geral, foi também o vencedor, destacado com mais de 6 segundos de diferença para Paulo Vicente, e lá mais atrás, o terceiro classificado, Anselmo Vilar de Abu, ficou a 30 segundos de diferença de Duarte Amaral, que foi o vencedor. A última corrida do primeiro dia foi de facto espetacular, em prova às duas classes da Copa Dunlop Motoval, a classe 1 e a classe 2, e em ambas as classes uma intensa competição. Andamento de facto superior de dois pilotos, quer numa quer noutra classe, Christophe Larouani e André Gonçalves, e Vítor Barros e Ricardo Silva. Estamos a ver a classe 2. Hugo Lopes conseguiu na primeira corrida o último lugar de pódio nesta classe. E lá, bem destacados à frente, estiveram os pilotos André Gonçalves, ele que se estreou na jornada anterior com 2 vitórias no Estoril. Ficou a menos de 1 segundo do vencedor, foi Christophe Larouani. Quanto à classe 1, também intensa competição, andamento superior lá na frente, entre Ricardo Silva, que é o primeiro desta Copa, em termos gerais, e Vítor Barros, piloto angolano, que se estreou a vencer as 2 corridas anteriores na jornada do Estoril e venceu também aqui em Portimão. Piloto da Target Team, que acabou por vencer com 2 segundos de diferença. A abrir o segundo dia de competição, voltaram à pista de Portimão as máquinas da Copa Dunlop Motoval.
Tudo muito idêntico no que toca à classe 1, com Vítor Barros, o piloto angolano, a voltar a ganhar. Segunda posição para Ricardo Silva, que encurtou distâncias em termos de tempo. Na primeira corrida tinha ficado a 2 segundos de Vítor Barros. Agora apenas 1 segundo, pouco mais de diferença entre estes pilotos que estiveram sempre juntos lá na frente. Não se repetiu o vencedor na classe 2 desta Copa Dunlop Motoval na segunda corrida. Desta vez, Christophe Larouani ficou na segunda posição e não tão perto do vencedor, que foi André Gonçalves. Foram quase 6 segundos de diferença. Como vemos, o piloto André Gonçalves à frente nesta segunda corrida. A abrir a tarde no segundo dia de competição, as Z-Cup, Tuono Cup e Troféu TLC, as provas que se reúnem em pista, e não houve grandes alterações em relação à prova do dia anterior. Em Super Sport, na taça Luís Carreira, voltou a vencer António Reis. E mais 2 corridas a vencer no que toca à classe Superbike. Pedro Dias voltou a vencer, soma por vitórias todas as provas realizadas nesta classe durante o CNV deste ano e durante este troféu, taça Luís Carreira. E nesse troféu, a classe Open voltou a ser vencida por Albert Wiesmeyer. Muito intensa foi a segunda corrida do troféu Kawasaki Z-Cup. Ricardo Pires foi terceiro, com 7 décimas de segundo de atraso. E com 5 centésimas de diferença, Luís Franco ficou na segunda posição. Venceu uma vez mais a dupla Vicente e Vilares, com Paulo Vicente aos comandos da Kawasaki. Quanto à Tuono Cup, desta vez houve inversão no que toca aos 2 primeiros lugares. Duarte Amaral tinha vencido a primeira corrida, foi segundo. Miguel Vilares foi ele que pilotou a Aprilia nesta segunda corrida e cortou primeiro a meta com quase 15 segundos de diferença. A segunda corrida da tarde de domingo pôs em pista as máquinas Pré-Moto 3 e Super Sport 300. Em Pré-Moto 3, o terceiro classificado foi Bruno Salreta, deixando destacados 2 pilotos que mostraram de facto um andamento incrível. Foi uma prova muito intensa entre Ivan Hernandes e Gonçalo Ribeiro. Gonçalo Ribeiro, que apenas não pontuou na jornada inaugural, de resto tem vindo a ganhar aqui em Pré-Moto 3. Pedro Fragoso e Tomás Alonso, de Super Sport 300, tinham participado no Mundial na semana anterior aqui em Portimão. Não classificou Pedro Fragoso, Tomás Alonso classificou, caiu na primeira corrida, foi 22º na segunda. E foram estes 2 pilotos protagonistas também desta corrida em Super Sport 300, tendo Pedro Fragoso cortado a meta com uma diferença de 18 milésimas de segundo. No entanto, houve desclassificação dos pilotos da Kawasaki, ficaram logo atrás de Pedro Fragoso, Tomás Alonso, Dinis Borges e Vasco Estorrado. E porquê? Porque não utilizaram o restritor. E os regulamentos assim obrigam. As Ninja 400 da Kawasaki têm que ter um restritor de forma a nivelar a potência. Não tendo feito, os pilotos foram desclassificados e assistimos então a contas diferentes daquelas a que se reporta a bandeirada de xadrez. Assim, a terceira posição foi para Miguel Santiago, o segundo posto para Afonso Almeida e assim Pedro Fragoso assume agora a liderança do campeonato. Em pista temos os jovens pilotos do Campeonato Nacional da Velocidade na junção 85 GP Moto 4 e MIR Moto 5. 2 representantes da Moto 4, o Francisco Pires, que foi 8º à geral, e o Afonso Almeida, que foi 1º à geral e teve aqui em Portimão uma prova excepcional. O piloto sofreu uma queda na volta de saída. Houve então bandeira vermelha, arrancou depois da última posição e recuperou, veio sempre a subir lugar atrás de lugar e venceu pela 4ª vez este ano, com mais de 45 segundos de diferença. E a exemplo de Afonso Almeida, há também um piloto, em termos de invencibilidade, a mostrar credenciais. Em Moto 5, falamos de Martim Marco, que voltou a vencer aqui em Portimão. Uma distância confortável de Martim Marco para o segundo classificado, que foi Pedro Matos. Último lugar de pódio em Moto 5 para Lourenço Vicente. O fim de semana aqui em Portimão começou e acabou com a prova rainha de Superbike, juntamente com a classe Superstock 600, única presença a de Dani Trelles, e quase a papel químico, no que toca aos 8 primeiros lugares, não houve alteração de uma corrida para a outra. Pese embora Pedro Nuno tenha tido um arranque em falso, o que lhe custou alguns lugares, veio depois a recuperar. Este é Tiago Magalhães, aos comandos da sua Aprilia, ficou a 23 segundos, pouco mais, do primeiro classificado.
Tiago Magalhães, fruto do arranque em falso devido a um problema com a eletrónica da máquina de Pedro Nuno, chegou a andar em segundo lugar, mais próximo de Ivo Lopes, mas depois Pedro Nuno, com uma fantástica recuperação, conseguiu voltar à segunda posição. Já estamos a ver Ivo Lopes com a sua BMW. Todos os pilotos foram mais rápidos nesta segunda corrida. Quer Ivo Lopes, quer Pedro Nuno, quer Tiago Magalhães, os três rodaram abaixo do minuto 47. Melhor tempo para Ivo Lopes, aqui o vemos, 1 minuto 46 segundos e meio. O piloto que conseguiu a pole em ambas as corridas partiu sempre à frente. As contas são de facto favoráveis a Ivo Lopes, o campeão em título, que pretende de facto este ano também revalidar essa conquista. E aqui vemos no pódio os 3 primeiros lugares que se mantiveram inalteráveis no início e no fim desta prova em Portimão: Tiago Magalhães, Pedro Nuno e Ivo Lopes. Fim de semana muito bom. Vim de uma queda em Barcelona no Campeonato Espanhol, chegar aqui, conseguir ganhar as 2 provas, ganharmos mais vantagem no campeonato, e era o importante, mas acima de tudo o mais importante foi conseguir chegar com ritmo e conseguimos andar muito rápido, para além do vento que se fazia, que este fim de semana foi muito maior que o da primeira corrida, mas foi isso, é igual para todos, temos que nos controlar um bocadinho mais. É isso, é continuar a trabalhar esta grande temporada que estamos a fazer, e tudo mais. E assim foi a última visita do Campeonato Nacional de Velocidade ao Autódromo Internacional do Algarve, que vai receber a última jornada do Mundial de MotoGP. As últimas provas do CNV vão acontecer no circuito do Estoril, circuito que vai receber a última jornada do Mundial de Superbikes e também a final do Mundial de Motociclismo de Resistência. E desta forma, Portugal torna-se o grande palco para os principais campeonatos de motociclismo de velocidade de todo o mundo.